sobre a pergunta de hoje. O que é que nós temos hoje como pergunta, como para responder à pergunta que a gente recebe de algumas pessoas, a gente junta com outras e aí numa só a gente responde, né, a essa pergunta. Está aqui então a pergunta. A pergunta diz assim: o que atrai e segura o joio numa religião? Toda religião tem trigo e joio, tá? Toda religião. O que é que atrai o joio para uma religião? O que é que mantém, segura o joio, né, numa religião? Então a gente vai ver aqui. Em todas as religiões do mundo, sempre houve e sempre haverá um lado positivo e edificador que podemos chamar de trigo, como Jesus afirmou. E também há um lado negativo, carnal, desumano e cancerígeno, que podemos chamar de joio. O primeiro é aquele que pega a sua religião e sua religiosidade para ser bênção a si mesmo, aos seus irmãos na fé e para o mundo todo. Esse é o trigo. Ele pega a religião e a religiosidade dele e usa aquilo como instrumento de paz, de bênção, de alegria para os outros. Aí, cadê? Aos irmãos, a fé para todo mundo, né? Como Jesus foi para aquele tempo dele. O outro lado, o joio, pega a sua religião e sua religiosidade para perseguir e prejudicar de muitas formas ele mesmo e todos ao seu redor. Esses é que fazem religião como o cristianismo ser essa praga perniciosa que tem sido em toda a sua história na relação com outros religiosos e com o mundo todo. É o joio que faz o cristianismo, em toda a história, ser essa coisa doentia que tem sido por aí. Tá bom? 2. Segundo, compreensão de observadores. Segundo compreensão de observadores, o patrimônio material, social, moral ou outro qualquer que sua comunidade consegue é um dos maiores fatores para que um não salvo se torne joio. Seja atraído à vida religiosa e quando nela ser um diabo para todo mundo. Diabo aí é no bom sentido, tá? É o diabo que Jesus falou para Pedro, o diabo que Jesus falou em relação a Judas, é um bom sentido. É um bom sentido ruim, né? Digamos assim. Como foi Judas para o ministério de Jesus. O joio sente que todo mundo pode sair, ele vai fazer muito nesse sentido, mas o que conseguiu é dele e não pode sair para não ter prejuízos, principalmente quando se trata de patrimônio material. O cara dá o dízimo, o cara dá a oferta, o cara faz um bocado de tudo, dá um empenho, trabalha, faz tudo, né? Faz aquela coisa. Aí depois ele sair, não. Os outros é que tem que sair, ele não sai não. Ali é dele. Ele deu o suor dele naquele negócio, é dele. Entendeu? Não importa quem vai sair não. Aquilo ali é dele, então ele não sai. Essa é uma maneira, esse é um dos motivos por que o joio não sai. Ele sente que ele é um peixe fora d'água, mas ele não sai, porque o patrimônio, mesmo que seja o patrimônio social, o patrimônio, sei lá, qualquer patrimônio, mas principalmente o patrimônio material, ele sente que é dele, ele não sai. Ele vai fazer de tudo para os outros saírem, mas ele não, ali é dele, né? Eu outro dia lembrei
de até uma correspondência que uma vez eu recebi de um membro de igreja, né, que tinha saído, e ele lamentando porque saiu e tal, e ele disse assim, pastor, eu tenho um grande amor por essa igreja. Até aí estava bonito, né? Eu tenho amor, Senhor, pastor, por cada tijolo que foi colocado nessa igreja. Olha só, era o material, era dele, ele colocou aquilo ali, entendeu? Então isso segura mesmo o joio no meio de qualquer religião. 3. Consciência espiritual tem sido visto como outro fator que empurra um joio para dentro de uma religião e o mantém dentro, mesmo ele sendo uma pessoa não aceita, rejeitada por suas atitudes e comportamentos carnais, contra tudo e todos, dentro e fora do grupo religioso. Mas ele precisa manter a consciência, né, de espiritualidade, ele precisa manter essa consciência tranquila, né? Essa consciência tem que estar bem relaxada, então ele precisa estar dentro daquele grupo. 4. Religiosidade tem sido visto como outro fator importante para o joio chegar e se manter numa religião. Ele precisa dizer e confirmar para si mesmo e para todo mundo que ele é religioso, que ele tem uma religião, que ele tem interesses nas coisas espirituais. É uma necessidade que ele tem, então ele se mantém ali, né? Tem tudo para sair, mas não sai não, porque ele precisa responder a isso, a ele mesmo. Espírito preconceituoso, intolerante e prepotente. Estes são outros fatores importantes que mantêm o joio dentro de qualquer religião. Ele precisa, para ele mesmo e para todo mundo, justificar seu espírito doentio, seu ímpeto preconceituoso de muitas maneiras contra até si mesmos e, mais ainda, contra os outros, como eram e viviam os fariseus nos tempos de Jesus. Tá bom? Então, eles precisam manter esse espírito preconceituoso e a religião, na cabeça deles, ajuda muito nisto. Proteção e segurança é outro fator determinante para a permanência do joio numa religião. Mesmo quando rejeitado pelo grupo, religião promove esta sensação essencial para a sobrevivência humana no mundo tão cheio de aflições. Ele sabe do grupo que faz parte, então esse pertencimento, não é, ajuda muito nessa situação. 7. Espaço para ser joio respeitado. É outro fator considerado para a manutenção do joio no meio religioso. Estando numa religião, ele, com toda a sua bagagem rejeitada, se sente respeitado e aceito e até justificado, levando títulos de religioso zeloso. O bicho é o cão para julgar e condenar todo mundo, mas ele é chamado de um religioso zeloso. Entende? Ele recebe esse título. Quando, na verdade, se trata de maldade pessoal que usa o bom pretexto para agir com o máximo de sua maldade contra as outras pessoas. É uma coisa que ele precisa, né? E aí ele encontra espaço na religião. Carência social é outro fator que segura o joio no meio religioso. Essa necessidade de relacionar com outras pessoas inerentes ao ser humano, é inerente ao ser humano, faz com que o joio se satisfaça sem ter que pagar nada por isso e ainda, muitas vezes, ser chamado de irmão. E é levado a postos importantes e reconhecidos na comunidade que frequenta. Então, essa necessidade, essa carência social faz com que o joio se agarre, não saia, do meio de gente que pensa totalmente diferente dele.
9. Status social é outro fator. Socialmente, ele é visto como alguém que tem um bom grupo a seu favor, envolvido com ele, não está só, tem o apoio quase que inconsequente e restrito de um grupo respeitado e aceito numa comunidade. Então, isso dá a ele esse status, né? Ele se sente, ele não é uma pessoa só, ele tem um grupo que favorece aquele comportamento, aquela maneira dele ser. 10. Amizades, que também é importante importante fator para atrair e manter o joio dentro de uma comunidade religiosa. Não se trata dele provocar ou se esforçar para manter amizades, mas o próprio grupo funciona na busca de promover e manter tal amizade com o grupo se sentindo culpado se isso, por algum motivo, não acontecer. Então ele não precisa se esforçar. O grupo vai se esforçar para manter a amizade com ele. Entendeu? E se ele criar dificuldades, é o grupo que fica com a dor de cabeça, né? Fica com a dor de consciência. Nós não estamos conseguindo juntar o irmão, deixar ele perto da gente. Então isso favorece para que o joio se mantenha. 11. Há quem mencione um outro fator: a necessidade do joio buscar vítimas para anseios cavernosos de seu coração. Como um psicopata que inconscientemente ele precisa de gente para levá-los a abismos de sua mente, de sua violência e grosserias, e encontra no meio de ovelhas um lugar perfeito para iniciativas que satisfaçam sua alma doente e perversa. Estou precisando consertar essa satisfação aqui, né? O silêncio permissivo do trigo promove espaços maravilhosos para que o joio se estabeleça, né? Se esbalde de prazeres. E sendo religioso e, de alguma forma, colocando Deus e seus ensinos como apoio, o joio se sente à vontade para levar infernos à vida dos outros. Há quem acredite que esse é um instrumento poderosíssimo para o joio, ou seja, ele precisa procurar vítimas para o egoísmo dele, para a perversidade dele, entendeu? Ele precisa. E ele encontra na igreja não, encontra na comunidade religiosa um espaço maravilhoso. Gente silenciosa que aceita, permite que ele seja maldoso, ruim. Entendeu? Tem gente até que se submete e aí depois vai lá e abraça ele e chama meu irmão. Então isso ajuda o joio a gostar daquele local. Ele coloca para fora a maldade do coração dele, a perversidade normal do coração dele, e ele encontra ainda o pessoal que depois se sente culpado porque se afastou dele. Entendeu? Então, há quem acredite que esse fator é muito forte para que o joio goste, tenha prazer de se manter no meio religioso. 12. Há outras razões sérias para que o joio não se sinta interessado em deixar uma religião, mas estas podem ser consideradas muito importantes e, com isto, o joio se mantém sendo a banda podre de toda a comunidade, não por culpa dele, pois é vítima, mas pelo fato de não ser trigo, não ser ovelha, não ter o Espírito Santo fazendo dele uma nova criatura. Mas, ainda assim, com tudo isto, Deus ama cada um deles e quer a salvação de cada um deles. Tá bom? Então, o que é que faz o joio, né, ser atraído para o meio religioso e se manter no meio religioso? Então, esses são 10 poderosos motivos que fazem isto acontecer.
Tá bom?